Então, continuando o que nós estamos falando sobre o método fônico, nesse segundo vídeo eu queria também discutir uma questão, antes de introduzir o método fônico, uma questão que é muito trabalhada hoje na escola pública e que tem causado um estrago muito grande nas nossas crianças, que é a questão do erro. Que se diz que o erro ele é importante para a aprendizagem das crianças. Isso é uma mentira. De acordo com as experiências da neurociência, ficou provado que quando um aluno ele comete um erro, ele deve ser corrigido na mesma hora, de preferência de caneta vermelha, para que chame a atenção da criança em relação ao erro que ele acabou de cometer. Esse erro ele não pode continuar, porque o que acontece? O nosso cérebro, ele a todo momento ele está recebendo informações que vão para a parte do cérebro que nós chamamos de área de trabalho. Somente aquilo que nos chama a atenção sai da área de trabalho e vai para o sistema chamado sistema límbico. E somente aquilo que nós queremos guardar sai do sistema límbico e vai para o córtex. Então, se uma criança escreve uma palavra errada e nós permitimos que continue desta forma, essa palavra errada ela vai acabar saindo da área de trabalho, indo para o sistema límbico e vai acabar se fixando no córtex. E o que se fixa no córtex não se apaga nunca mais. Uma criança que comete o erro de escrever, por exemplo, casa com Z e não é corrigido, ela corre o risco de passar o resto da sua vida escrevendo casa com Z. Mesmo que lá na frente ela descubra que casa é com S, mas ao escrever, se ela estiver distraída, sempre terá a dificuldade de escrever esta palavra, porque existirão duas palavras casa no seu vocabulário mental, uma com Z e outra com S. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre método fônico, a importância, é muito difícil encontrar em língua portuguesa. Eu recomendo que busquem em espanhol, em inglês. Nos Estados Unidos há alguns anos ocorreu o Learns War, que é a guerra de leituras, em que foram testados todos os métodos de leitura, né, de alfabetização, e o fônico foi considerado o melhor método de alfabetização. Outros experimentos foram feitos na França, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos também, foi feito outra experiência, e todas apontam o método fônico como o melhor método de alfabetização. Então, sem perder tempo, também a questão da importância do erro, corrigir a criança por causa do que nós chamamos de imprint, que é a marca, que é o período das marcas, dos carimbos, né? Tomar muito cuidado para que a criança não grave na sua mente coisas erradas. O método fônico, como que nós trabalhamos o método fônico? Muita gente mistura método fônico com silabário. Então dizem que no passado se trabalhou o método fônico no Brasil e não deu certo. Na verdade, o método fônico nunca foi trabalhado no Brasil. O que foi trabalhado no Brasil foi o método silábico, que era o babebi bobubão, né? E nós começávamos lá com o alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, e decorar o alfabeto. Acontece que o método fônico, se você quer trabalhar o método fônico, esqueça do alfabeto por enquanto. Por que esqueça? Porque o método fônico trabalha com os sons das letras e o alfabeto trabalha com os nomes. Então, eu encontrei uma criança que está tendo muita dificuldade de escrever as palavras com J, simplesmente porque ensinaram para ela o alfabeto e ela confunde a letra G com o J. E isso acontece porque ela aprendeu que ao invés de aprender o som, que ocorre só em duas circunstâncias, ela aprendeu que o nome da letra é G e acaba misturando, né? Então, esqueça o alfabeto, tá? Esqueça o alfabeto. Vocês irão trabalhar com sons.
e os primeiros sons são os das vogais. E aí, o método fônico ele deve ser um método que nós chamamos sistêmico. Ao mesmo tempo que você trabalha com a criança o som da letra, você trabalha também a escrita dessa letra. Outra coisa que você também deve evitar é trabalhar com letra bastão, que é aquela a letra toda maiúscula, o abecedário maiúsculo. Porque a criança só vai reconhecer essas letras maiúsculas na leitura, em começo de frase, nome de pessoas e assim por diante. Vocês devem trabalhar a letra minúscula. Então o A minúsculo, a primeira letra a ser trabalhada é o A. E ao pronunciar o A, você deve pedir para que as crianças pronunciem também, após de você, a vogal A. Pede que elas coloquem a mão na garganta para sentir a vibração do som. E depois escrevam esta letra no quadro de forma em minúscula. E peçam para que elas pratiquem no caderno, que elas desenhem a letra A. E ao desenhar a letra A, que elas falem, escrevam A, depois A, escrevam sempre falando em voz alta o som daquela letra que ela está escrevendo. E assim ela vai fazer com a letra E, com a letra I, com a letra O e com a letra U. Tomar muito cuidado, explicar para a criança que há duas vogais que têm dois sons. O E ele pode tanto ter o som de E como o som de E. E o O pode ser tanto O e às vezes ele pode ser O. E somente com o tempo que ela vai, nas palavras, ela vai perceber quando a letra terá um som aberto e um som fechado. Tudo bem? Um encontro de vogais, assim que vocês trabalharem as vogais e os desenhos das letras e ficar bem fixado para as crianças o som das vogais, naturalmente já irá, assim que vocês começarem a trabalhar o encontro vocálico, sairá naturalmente, porque ela já conhece o som das vogais. Então, só que é muito importante colocar esses encontros vocálicos que irão formar palavras num contexto. Por exemplo, olha, João, se você bater o dedão no chão, o que você vai dizer? Ele vai dizer ai. Então você escreva na lousa. Ai é o primeiro encontro vocálico. Então você está ligando agora não os sons a palavras e as palavras a sentidos. Tudo bem? E quando você encontra alguém, o que você diz? Oi. Escreva oi na lousa. Comece a fazer a interação entre os sons, o encontro das vogais e um significado para essas novas palavras que eles estão aprendendo. Não esqueça que ai, oi, ei já são palavras e não somente letras isoladas. Tá? Na questão das consoantes, tem gente que entrou em contato comigo e diz que está tendo dificuldades em juntar consoante com vogal. E eu vou dizer o seguinte, não é difícil, só que muita gente quer seguir o alfabeto. Acha que depois do A tem que vir o B, o C, e não é verdade. A sequência do método fônico, ele vai das consoantes mais simples para as mais complexas. Por coincidência, a primeira consoante é o B, que é a letra B. Nunca diga para a criança letra B. Nunca. Apresente para ela o desenho da letra e diga o som que ela tem. B. B. De novo,
Desenhar a letrinha minúscula na lousa, pedir para que os alunos desenhem, pratiquem. É o desenho da letra, sempre pronunciando o sonzinho da letra. B. B. E quando eles tiverem fixado bastante esta consoante, dizer para eles que dá para misturar, dá para juntar o som dessa consoante B com as vogais que eles já viram. E relembre para eles quais são as vogais. Vamos relembrar as vogais? A, E, I, O, U. E às vezes pode ser E ou O. E quando juntar com a consoante B, vai formar uns sons diferentes. E peça para eles. Vamos lá juntar? Diga B com A. O que forma? Espere que eles respondam. Vocês terão uma surpresa, porque eles mesmos chegarão ao som de B. E aqueles que não chegarem, explique. Olha para minha boquinha. Eu digo assim, ó, a consoante é B e a vogal é A. Quando eu digo Ba, olha só, para falar B, eu encostei um lábio no outro. B. E para falar A, eu abri bem a boca, ó. A. E o que acontece quando eu vou juntar as duas? Eu digo assim, ó. B. Olha, eu juntei os lábios e abri a boca logo depois. Juntei os lábios para falar o B e abri a boca para falar o A. Ba. Ba. E faça isso com as outras vogais. B com E. B com E. B com E. B. B. E com as outras vogais. Quando vocês praticarem bastante esse encontro entre o B com a vogal, comecem com as primeiras palavrinhas. Diga para elas que elas já podem escrever algumas palavrinhas utilizando somente o B e as vogais que elas aprenderam. Quais palavrinhas que elas podem formar? Você chame elas na lousa. Chame elas na lousa para que elas escrevam. É importante que escrevam. As neurociências já comprovaram. Se aprende escrevendo. Se fixa as coisas no cérebro escrevendo. Então chame, dite a palavra. Ou você dita a palavra, ou você fala letra por letra. Por exemplo, escreve para mim. B, O, I. B, O, I. E ela vai escrever B, O, I. Agora leia para mim o que está escrito. B com O é o quê? Bo. E a próxima letra? I. Deixe a criança se questionar a respeito disso. O método fônico, ele é simples. A criança aprende brincando, é fácil para ela. B com O, bo. E o I, que a vogal ela pode ficar sozinha numa palavra. Diga B, A, U. Escreva para mim. B, A, U. Agora leia para mim o que está escrito. B com A, Ba. E alguém ficou sozinho. Quem foi? O U. O que está escrito? Ba, U. E assim vocês podem fazer com as palavras. Oba, jogue a vogal no começo. Diga para ela. Escreva para mim agora. O, B, A. Então, B sempre primeiro. Vamos lá. O, B com A é o quê? Ba. Então, o, ba. Oba. Façam com a palavra bia, palavra bebê, babá. Bebê, aí vai aumentando a dificuldade. Bebia, boia e assim por diante. São palavras que só irão aparecer a consoante B e as vogais. Assim que treinar a consoante B,
a segunda consoante que vocês irão trabalhar é a consoante nasal, N. Não digam o nome da letra. Desenhe ela na lousa e digam. Peçam para que eles tampem o nariz, para que eles percebam que parte desse som sai pela boca e parte sai pelo nariz. Pratiquem bastante esse som. Eles vão adorar, eles adoram isso, de tampar o nariz e ver que o som ele muda. E depois que vocês trabalharem trabalhem com as vogais, o A, com o E, com o I, com o O, com o U, com A. Espera que eles digam na, com E, ne, com I, ni, e assim por diante. Muitas pessoas acham que isso é muito difícil. Não é. Não é, porque o nosso idioma, a língua portuguesa, é uma língua alfabética. Ela é formada por fonemas. Então, pode parecer muito difícil, mas não é, porque a nossa língua é fonética. Assim como o espanhol é fonético ainda mais. Assim que vocês trabalharam com as vogais, tá? Vocês comecem a trabalhar o encontro com as vogais, formando palavras. Uma delas é só duas delas é o com vogal. Uma é com O. O que formou? Com O. Nó. O que é um nó? É quando pega uma linha e o que eu faço com a linha? Dou um nó. Outra é com U. O que formou? Nu. Um homem, quando está nu, como ele está? Está pelado. E uma mulher? Se o homem, quando está pelado, está nu, uma mulher está nu a. Nu a. Sempre escrevam, conforme eles forem falando, escrevam para que eles percebam. Ou peça, melhor ainda, que eles possam ir à lousa e escrever. Chame um ou outro para ir na lousa e escrever essas palavras. E assim vocês façam com as palavras nau, que é um tipo de navio, né? Anu, que é um pássaro. Nenê, e assim por diante. Evitem os sons nasais por enquanto, tá? Assim que vocês gravarem, trabalharem bastante o som do com as vogais, é hora de... o método fônico ele é maravilhoso, porque assim que você vai avançando, você vai ter que estar sempre regressando para buscar o que você já viu, para estar acrescentando ao seu trabalho. Então, quando você trabalha o o próximo passo é trabalhar o e buscar a primeira consoante que você trabalhou, que é o B, com as vogais, para formar palavras. Então você volte lá e diga qual foi a primeira consoante que nós vimos, qual é o som, lembram deles? B, B, B com A, Ba, B com E, B, e mude, saia da sequência. Diga B com O, Bo, B com E, B, B com U, Bu, mude a sequência. E depois retome também o som do com as vogais e diga para eles que dá para usar as duas consoantes e as vogais para formar algumas palavrinhas que eles vão conhecer. Dite para eles, escreva agora no caderno de vocês o seguinte, olha os sons. A, B, O. O que formou? Esperem que alguém diga para vocês o que está escrito. Espere que algum dos alunos irá responder para vocês. Sempre repetindo. Com A, B com O. O que formou? Tem que botar, gravar outro. É só pique.